Após o empate no Derby 203 fora de casa, a Ponte Preta iniciou com algumas baixas a preparação para o duelo contra o Novo Horizontino. No primeiro treinamento de Hélio dos Anjos, realizado na tarde de ontem, não contou com os dois titulares, Fábio Sanches, que precisou ser substituído no Derby, e Arthur, que já vinha de lesão, e são as principais preocupações do treinador. A dupla segue tratamento no departamento médico e será avaliada durante a semana. Caso os dois não fiquem à disposição, a tendência é que Fabrício forme a dupla de zaga com Thiago Oliveira, enquanto Jean Carlos seria mantido na lateral esquerda. Mesmo com a saída de Fábio Sanches na primeira etapa do derby, Hélio dos Anjos enalteceu após a partida o sistema defensivo. Nas 6 primeiras rodadas da Série B, a Macaca levou apenas 3 gols e tem a segunda melhor defesa da competição. A solidez defensiva hoje realmente faz parte da característica do nosso time. É o segundo jogo sem tomar gols. Nós já estamos aí com 6 partidas e somente 3 gols. Se você fizer uma competição vendo esses números dessa forma, você pode ter certeza que você briga, né? Você briga lá na frente. Após o empate no Clássico, a Macaca caiu para a 10ª colocação na Série B e busca já na próxima sexta-feira uma reabilitação no campeonato. A partida contra o Novo Horizontino está marcada para as 9 da noite no estádio Moisés Lucarelli. Há quanto tempo não acontecia isso? Segunda melhor defesa da competição. A Ponte está realmente com um sistema defensivo extremamente seguro, né? Conseguiu segurar o rival. O Guarani no derby não tomou gols. Nós estamos aí com imagens da Ponte, mas hoje o nosso convidado especial é o Lauro. Vamos falar bastante aqui da Ponte até a sequência da competição. Mas, ô Lauro, falando um pouco da sua carreira, né? Você jogou na Ponte, nós mostramos outro dia aqui aquele gol de cabeça que você marcou e resolveu começar a carreira de preparador de goleiros também na Ponte. E tá com pouco tempo, olha lá, ó, o seu gol, ó. Cruzamento na cobrança de escanteio. Isso aí tinha sido preparado, ensaiado ou foi ao acaso? Totalmente ao acaso, né? Isso aí foi no último minuto de jogo, né? Um gol bastante importante para mim, que... Não, e testada de manual, hein? Subiu. Olha lá. O goleiro era o Júlio, né? Só tirou do gol. Olha lá. Vai, Júlio. Júlio César. Mas um gol bastante importante para mim, significou bastante para minha carreira, no momento de decisão ali, para ser o titular da Ponte. Depois engatei uma sequência de 3 anos como titular da posição, então guardo com bastante carinho essa lembrança. Quanto à minha carreira, acho que foi uma carreira vitoriosa, tive a oportunidade de jogar em grandes clubes, 20 anos como profissional, e agora, início do ano, recebi esse convite do Marcos Eberlin, agradecer ele, né, pela confiança. É meu amigo profissional, né, tanto quando eu joguei, quando fui também para o Bragantino, e agora me colocou à disposição, né, esse cargo, e que eu aceitei com bastante alegria. Eu que cheguei na Ponte com 15 anos de idade, morar lá embaixo do Moisés Lucarelli ali, saí com 23 casado, então foi como retornar para casa. É isso aí, saiu casado. Casado. Nós estamos vendo imagens, defesas que você fez ao longo da sua carreira. E agora há pouco falava segunda melhor defesa no campeonato, há muito tempo que isso não ocorria, acontecia, e claro, evidente que passa pelo goleiro, né? A gente teve um campeonato paulista bastante conturbado, né? E existe hoje uma diferença muito grande desses 6 jogos que a gente fez na questão da postura do time, né? No sistema defensivo, no meio de campo, os atacantes também, que agora recompõem, fazem grandes atuações nessa parte, né? O nível nosso físico melhorou bastante e, lógico, isso daí traz uma tranquilidade a mais para o goleiro. A entrada do Kaique também, que entrou muito bem, a gente comenta dentro do clube que o Kaique vem apresentando é apenas a transferência do trabalho dele de 4 meses durante os treinamentos. Então a gente fica feliz pelo time, pelo Kaique, né? E esse bom posicionamento aí como as melhores defesas do campeonato até aqui, que siga assim.
Vamos lá, Gleger, o nosso especialista Gleger Zorzin, de goleiro para goleiro. A sua pergunta. Primeiro, mandar um grande abraço para o Lauro, né? Prazer estar com ele novamente. Há muito tempo que não nos víamos, não nos falávamos, né? E eu queria saber o seguinte, Lauro, 2 perguntas em uma, tá? A primeira, qual a maior dificuldade? Eu que já fui treinador de goleiro também, quando parei lá, quando me aposentei, tive essa oportunidade de trabalhar na Portuguesa e também aqui no Guarani. E eu queria saber qual que é a maior dificuldade para o Lauro, né? E segundo, eu queria que você falasse um pouco do Igor Vinhas, né? Porque o Kaique França assumiu a titularidade aí, veio muito bem. E o Igor Vinhas, o ano passado, ele teve, quando o Ivan se contundiu, ele teve a oportunidade de ser o titular e foi muito bem, né? E esse ano aqui, no começo do ano, realmente ele oscilou demais. Eu queria que você falasse um pouco da maior dificuldade e um pouco do Igor Vinhas. Lauro, prazer em tê-lo aqui. Prazer. A primeira dificuldade é a desconfiança, né? Por eu estar iniciando um trabalho, substituindo um outro profissional. Não encarei como crítica, porque existe uma diferença de desconfiança e crítica. Crítica é quando você não realiza bem feito o trabalho, né? A desconfiança é como será. Então eu vim ciente disso, da responsabilidade de estar novamente vestindo essa camisa. Lógico que bem amparado pelos 20 anos que eu tive de profissional, tive aí 10 treinadores aí, dos 10 melhores treinadores de goleiros que a gente tem na história do futebol, tive a oportunidade de trabalhar com 4, 5 deles, então isso dá um respaldo para mim. E tive a oportunidade também de trazer o Diego Schau, do Rio Grande do Sul, treinador de goleiro com mais de 20 anos de experiência, conhece tudo da preparação física dos goleiros, da biomecânica do goleiro, e isso daí ajuda bastante. Hoje tenho ele não como auxiliar, mas como um outro treinador de goleiro. A gente forma uma equipe, né, para a Ponte, então isso deu bastante segurança para iniciar o trabalho. Nesses 4 meses a gente vem já colhendo os resultados físico, técnico e emocional do goleiro. Quanto ao Igor Vinhas, a gente recebeu os goleiros já sabendo da possível saída do Ivan e a entrada do Igor. E teve 2 situações que atrapalhou, 3 na minha opinião, né? Que atrapalhou bastante a sequência do Igor, apesar de achar que ele fez grandes defesas, grandes participações, foi um dos goleiros que mais defendeu. A primeira, de 20 dias de preparação, ficou 9, sem treinamentos por causa do Covid, depois pegou uma sequência de 10 jogos em 32 dias e também pegou uma equipe que não estava tão organizada como está hoje. Vamos lá, CH, sua pergunta ao Lauro na entrevista do dia. Ele é o nosso convidado especial de hoje, preparador de goleiros da Ponte Preta. Eu não tenho essa informação, Lauro, mas eu tenho 2 perguntas muito simples. O Hélio te deu a autonomia, a possibilidade de escolha ou de repente sugerir a troca, porque era o Igor e hoje é o Kaique o titular. Você participou desta chance que o Kaique está tendo e está indo muito bem? E a segunda é sobre como é seu trabalho de uma longa carreira. Você segue os passos de qual treinador do goleiro? Bom falar com você de novo, Lauro. Que isso, um prazer. Eu estou tendo a oportunidade de trabalhar agora com o professor Hélio e é gratificante. Um cara extremamente sério, correto, direto. E a gente sempre tem as conversas em relação dos goleiros, né? E as coisas que eu pontuo ele absorve e a gente discute, né? Porque todos os dias a gente está conversando e quem toma as decisões é o professor Hélio. Existem treinadores que passam essa função para o treinador de goleiro, como o Abel Braga, por exemplo, outros treinadores. No caso da Ponte, tanto o Gilson Kleina como o professor Hélio, são eles que decidem, né? E qual que foi a outra pergunta? Sobre o seu estilo de trabalho. Quais dos treinadores que você trabalhou ao longo da carreira que você segue os passos ou se espelha? O Gleger vai conhecer bem os treinadores que eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Tive a oportunidade de trabalhar com o Oscar Rodrigues, que recentemente está no Palmeiras, Marquinhos, que surgiu, né, com o André, com o Tafarel, Chiquinho, Flávio Tênis no Cruzeiro com o Jefferson, todos multicampeões, né? O Ilo Roxo revelando o Renan, Klemer, campeão mundial, Libertadores. Então são algumas referências que eu tenho, porém o futebol mudou bastante, né? Hoje
todos os lances do jogo são diferentes, então precisa ter algo de modernidade dentro do trabalho, na área física, na área técnica, né, para simular as situações de jogo. Isso daí eu venho mesclando, procurando mesclar, porque eu acho que essa é a receita correta, não tem muito aquela coisa moderna, jogar bolinha de tênis, raquete, aquelas coisas fantasiosas que não ocupam no jogo, mas também não deixar o tradicional, que é a escola de goleiros, né, que é a base técnica, um bom posicionamento. É isso que é a minha luta diária. Ô Lauro, vou colocar aqui as defesas do Kaique França no derby. Sim. Eu queria que você comentasse pra gente o trabalho, os movimentos feitos pelo seu goleiro, porque me pareceu que ali foi o ponto crucial, né? Não ter tomado o gol para que o resultado de empate para a Ponte foi positivo, o resultado positivo. Olha, esse chute aqui do Júlio César. Um lance difícil, jogadores na frente, ela quica, né, a bola depois que ele chuta, com a mão trocada. Um lance difícil por ele ter saído na primeira ação e estar retornando, né? Sempre é complicado para o goleiro fazer duas ações, né, e fazer bem feito, como ele fez aí nesse lance. E a decisão de trocar de braço ali é na hora, não tem jeito de treinar isso aí, né? Com certeza. E essa cabeçada aí? Uma bela defesa, bem posicionado, direcionou a bola para a lateral. O que eu tenho para comentar em relação ao Kaique é que ele teve mais de 16 anos de base do Corinthians, então com certeza pegou grandes treinadores de goleiro, é um goleiro extremamente técnico, tem muita força. Aqui ele fechou bem o ângulo. Fechou bem o ângulo. Esperou definir, né? Esperou definir. Importante isso. Isso daí é uma característica muito boa do Kaique, que não escolhe canto antes, faz parte dessa base aí, com certeza, de grandes treinadores que teve no Clube Paulista. Tecnicamente não dá nem para discutir, o jogo está mostrando, né, a qualidade do rapaz. Mas sabe o que chama atenção, Lauro? É a frieza dele e a parte mental. Ele não é... Quantos anos ele tem, Lauro? Tem 26 anos. Impressionante. É impressionante isso mesmo, às vezes a gente fica até um pouco com receio, né? A gente pede, aquece um pouco mais, se movimenta mais, mas tudo dentro de uma tranquilidade. Serenidade dele. E volto a repetir, está fazendo isso desde o início, que chegou com bastante profissionalismo, tanto ele como o Luan estavam num nível muito grande de treinamento e revezando no banco e nunca se demonstrou descontente, então aguardou a oportunidade e está fazendo bem feito. Ô Batista, se você me permite rapidamente, essa questão do revezamento dos goleiros no banco, né, Lauro? Eu, inclusive, falo muito isso na Rádio Bandeirantes, que quando jogava eu não gostava muito, né? Eu queria que você falasse um pouco do critério, né? Porque você deu uma entrevista, você falou que tanto o Gilson quanto o Hélio também são a favores disso, né? Eu queria que você falasse um pouco desse revezamento que os goleiros da Ponte têm feito no banco de reserva. A gente conversou com o professor o Kleina no início e pelo nível de treinamento que estavam os três goleiros, seria injusto o Luan, que era um jogador da casa, ficar de fora dos revezamentos e o Kaique, que estava chegando, porque o nível estava muito parecido de treinos. Passei a situação quando chegou o professor Hélio, também ficou definido, né? Então isso daí é uma coisa que a gente vem fazendo, um trabalho muito cuidadoso, né? Também temos feito também o trabalho de revezamento dos três goleiros da base que sobem semanalmente para fazer essa transição também. Então a gente está procurando fazer isso em busca de revelar jogadores e manter o mesmo nível de treinamentos de todo, de confiança, para a hora que entrar fazer bem. Aí tem um contraponto, né? E a gente debateu isso na Rádio Bandeirantes, levantado inclusive pelo Gleger, e eu quero dizer que eu concordo com ele. O Igor, de titular, ele virou jogador de revezamento de banco de reservas. Se favorece muitos, não prejudica a história do Igor? Até outro dia estava como titular e... Certo, isso daí, lógico que a gente discutiu isso daí, né, junto com o professor Hélio, mas existe uma coisa dentro do clube que é o trabalho bem feito pelo Luan faz ele ser merecedor desse revezamento. Okay. E lógico que todo o respeito e carinho pelo Vinhas, né, e o Vinhas, mesmo saindo do time, se manteve em todos os momentos altamente profissional,
dedicado no treinamento, nos jogos incentivando o Kaique, então mostra a pessoa, o caráter dele e que vem fazendo um belo trabalho com a gente agora, mesmo não estando jogando. Ô Lauro, só essa questão aí dos goleiros da base, toda semana vem um da base e participa com os goleiros do time profissional, é isso? Esse trabalho que eu estou realizando e que foi aprovado pela comissão técnica e diretoria, é um sonho meu por eu ter sido revelado pela Ponte, agora o Ivan ter sido revelado. Não faz sentido eu estar no clube e não dar atenção para a base. O que a gente fez? A gente reservou a 4ª vaga de goleiros para os jogadores dos juniores. Então a gente quebra essa barreira, traz para que haja uma maturação mais rápida, uma adaptação profissional. E outra coisa que fazemos junto com o professor Marcelo Giacomelli, que é o treinador do Sub-20, a gente vai semanalmente em Jaguariúna aplicar os treinamentos para que esses jogadores já tenham uma forma física mais alinhada com o do profissional, para que quando eles subam para treinar com o time, eles consigam manter o mesmo nível e não fique aquela coisa que eles estão abaixo. E uma meta nossa, um sonho nosso é que daqui 2 anos e meio, 3 anos, todos os goleiros da Ponte Preta sejam oriundos das categorias de base. É isso que a gente vai buscar durante esse período nosso aqui na Ponte Preta. Essa é uma ideia excelente, parabéns pela ideia, porque esse me parece o grande problema. O garoto sai da base, vai para o time profissional, tecnicamente é bom, tem talento, tem qualidade, mas sente emocionalmente. Alguns não. Isso é muito próprio da pessoa. Às vezes não sente, mas a maioria sente. Então esse convívio é importante, é fundamental. E uma outra coisa que eu queria saber de você, né? Você falou, tem essas frescuras, não sei se é essa a palavra que você usou, mas essas modernidades. O futebol, eu não sou contra a modernidade, tá? Eu acho que o mundo segue para frente. Mas tem algumas coisas no futebol que não entram na minha cabeça. Aquele negócio de 2 lá para cobrar o escanteio, 2 para bater falta, entendeu? Lá vem. Não, mas é impressionante. E aí, com relação a goleiro também, tem umas modernidades que eu fico olhando assim, né? E falo, pô, mas por que estão fazendo aquilo? O que vai somar isso daí? Então, não sei se eu sou mais futebol raiz, pode até ser, né? Que eu sou do século passado. Mas qual é a frescura ou a modernidade que o pessoal está usando aí, que você acha mais, assim, aberração, um negócio mais esquisito? Carlos, a nossa metodologia de trabalho que a gente está tentando implementar é fazer que todos os trabalhos que a gente faça dentro do campo sejam situações de jogo. Então a gente explica, ó, esse lance vai acontecer desse. Então a gente está treinando isso para automatizar, para entrar no subconsciente do atleta, que a hora que estiver acontecendo aquele lance, ele já tem coordenado os movimentos que ele vai fazer. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que existem treinamentos que estão sendo usados para cognitivo, que não são aplicados no futebol, dificilmente vai ser usado, por exemplo, usar a bolinha de tênis ou coisa, não tenho nada contra quem usa. Agora, usar, por exemplo, a máquina que chuta a bola. Perguntaram para mim, você não vai comprar aquela máquina que chuta a bola? Aí eu falei assim, você tem 300 bolas no mês aí para disponibilizar? Porque aquelas máquinas, elas deixam todas as bolas oval, né? Então, são algumas coisas assim que a gente tem um olhar para o moderno, né? E a gente tem que olhar porque o futebol mudou, né? Na parte física, por exemplo, tem muita coisa que a gente aplica, trabalhos proprioceptivos, cores, todos esses trabalhos de peso livre na academia, mas a gente olha também para o tradicional porque é a nossa base. Lauro, muito obrigado pela sua presença aqui, sucesso no seu trabalho, parabéns, viu? Obrigado pelo espaço, falar um pouco da Ponte Preta, trabalho dos goleiros.